Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, tô fazendo vídeo para explicar as atividades de língua portuguesa de hoje, tá? Então, assim, pessoal, foram colocadas lá as atividades, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 7 aí na apostila grossa, tá? A hora que vocês abrirem lá no Classroom, a hora que eu mandar a atividade aqui no grupo, vocês vão ver lá várias páginas, até assusta, né? Mas não fiquem assustados, não. São dessas páginas, elas são só leitura. Tem uma única dessas duas aí de leitura, uma única atividade a ser respondida que vai ser super tranquilo, tá? Então, assim, como eu sempre falo, muitas atividades que a gente passa, a escrita é necessária. E língua portuguesa é uma coisa que não tem como a gente fugir, né? Acaba sendo um pouquinho mais extensa, mas nada da gente se assustar e deixar de fazer por isso, ok? Então, vamos lá. Na página 49 aí, na seção mais dia a dia, vai dar... Ela tá dando continuidade ao assunto que foi tratado lá no texto do início da unidade que fala sobre sustentabilidade, né? Então, vocês já leram, já viram o que significa, já sabem, né? Já se inteiraram do assunto. Vocês vão conversar com algum familiar na casa de vocês sobre as atitudes que ajudam o nosso planeta, que podem virar hábitos em nosso dia a dia e que isso ajuda, né, a conservação, a proteção do nosso planeta, porque a gente precisa fazer a nossa parte também, não é mesmo? E aí vocês vão escrever aí. Gente, eu não quero assim, ó, sim, não, talvez, um exemplo, tá, que eu tô dando. Mas tem gente que tem aquela preguicinha de escrever e coloca assim o mais simplificado possível. Hoje eu fiz a correção de atividades de você, ontem eu fiz a correção de atividades, hoje também estou fazendo e tenho notado muito isso. Respostas assim, tem gente que faz aquela resposta super completa que tá, ó, joinha. Aqueles que fazem só ali sim, não, tá assim, precisa dar uma melhoradinha aí, né, pessoal? Vamos expor mais o que a gente pensa sobre o assunto, explicar melhor as nossas respostas, tá bom? Então, aproveitem as oportunidades de desenvolvimento da escrita de vocês, tá? Então, aí vocês vão registrar o que vocês podem fazer, né, que podem virar hábitos do dia a dia que vão ajudar nessa questão da sustentabilidade, né? Então, vocês vão registrar e fazer um trechinho aí, um parágrafo que seja, registrando essas principais conclusões, tá? Bom, aqui tem o que? A nossa análise linguística sobre o uso da letra M antes do P e do B. Essa regrinha, gente, ó, vem trabalhando desde o ano passado lá, vocês aprenderam sobre isso no segundo ano, e a gente vai retomando isso sempre, né? Então, é uma regra muito importante que a gente não pode esquecer. Tem a explicação aí, vocês vão fazer a leitura dos dois grupos de palavras, fazer a comparação e com base nesses dois grupos de palavras, aqui na página 47, vocês vão responder as questões 10 e 11, né? Com base naquele grupo que vocês leram lá na página anterior. Então, vão fazer as observações e vão registrar aí. Na 10, quais são as letras que vêm depois da letra N no grupo 1? Vocês vão lá e vão vão observar as palavras e vão colocar aí quais são as letras das palavras do grupo 1 que vem depois, logo em seguida da letra N. Que letrinha é essa? Nas palavras do grupo 1. Na 11, quais são as letras que vêm depois da letra M? Lá no grupo 2, aí vocês também vão fazer a análise e vão colocar aí, tá? Não esquece de colocar o tracinho aí, um hífen, separando cada letra. Não vai colocar tudo grudado não, tá? Bom, na 12, leia as palavras e observe o emprego das letras M e N antes das consoantes. Nós estudamos o nosso alfabeto, sabemos que ele é composto por vogais, A, E, I, O, U.
E as demais letras nós chamamos de consoantes, isso nós já estudamos, né? A gente estuda isso lá no primeiro, no segundo, agora no terceiro, logo no início do ano a gente estudou de novo, relembrou, né? Então isso a gente sempre vai colocando em prática. Vocês vão fazer a leitura dessas palavras aí na 12 e logo aí embaixo, olha só, bem aqui, vocês têm um quadrinho que está aí dividido em duas colunas. Palavras com M antes de P e B. Vocês vão copiar todas essas palavrinhas que a letra M aparece antes do P e do B. Vai colocar uma embaixo da outra ou uma do lado da outra. Vão fazer a melhor organização. Nada muito grudado, né? Se for pôr uma do lado da outra, separa por vírgula ou pelo hífen, né? Que é o tracinho. Ou também pode escrever uma embaixo da outra. Aí vocês têm aí ao lado a outra coluna. Aqui, ó. Palavras com N antes de outras consoantes. Vocês vão ver quais são essas palavras e vão escrever também, fazendo a melhor organização de vocês. Uma dica que eu dou. Escreveu a palavrinha ali embaixo? Já vai lá com o lápis e faz um risquinho em cima dela, porque assim vocês vão tendo controle de quais as palavras que vocês já colocaram aí na lista e quais ainda faltam, tá? Bom, gente, chegou na página da leitura, olha só. Qualidade de vida também é sustentabilidade, que palavra enorme, né? Até eu embolei para falar. Bom, mas é uma coisa muito importante, é uma leitura muito legal de ser feita. Pratiquem essa leitura e na hora de enviar a atividade lá, não precisa tirar foto dessa página para mim, tá? Porque essa daí é só leitura, então eu não preciso corrigir nada. Aliás, quem ainda não me mandou o vídeo de leitura da semana, se quiser fazer a leitura desse texto aí, gravar um vídeo e mandar junto com as atividades, ó, ótimo. Não precisa ter vergonha, só a professora que vai olhar, tá bom? Na página 49. Então, na página 49 também, continuação da leitura. Lá no vídeo que vocês, né, quem não gravou ainda quiser fazer a leitura desse texto aí, também pode. Não precisa ser uma coisa muito longa, gente, é só... Então, nessas leituras, preste atenção no quê? Na entonação. O que é isso mesmo, professora, que eu não lembro? É você lembrar da existência das pontuações. Lembra lá na sala de aula aqueles teatrinhos que eu fazia quando eu colocava aquelas frases na lousa e queria demonstrar para vocês como que a gente precisa ler quando aparece determinada pontuação? Então, isso daí que é entonação. Isso na hora da sua leitura você não pode esquecer. Quando eu encontro um ponto de interrogação, qual é a forma que eu tenho que fazer a minha leitura? Em forma de pergunta. Quando eu vejo um ponto de exclamação e assim por diante. Isso que é entonação, tá, pessoal? Então, aí embaixo vocês têm uma pergunta que diz assim: converse com os colegas e o professor. Infelizmente, a gente não consegue fazer essa conversa. Eu bem que gostaria, né? Mas aí, no caso, a gente faz aquela adaptação. Vamos fazer essa conversinha aqui com quem tá te acompanhando em casa, ok? Um adulto que tiver em casa e você senta e discute, conversa sobre esse assunto aí do texto que você leu, né? E escreva alguns exemplos de hábitos saudáveis para a nossa saúde, que são os assuntos relacionados nesse texto aí que vocês vão ler da página 48 e 49. Aí vocês vão escrever: não esquece de iniciar com letra maiúscula. Eu ainda tô vendo muita gente que, ó, na hora de escrever, esquece dessa letrinha maiúscula no início da frase. Não pode esquecer. Eu vou começar a pedir para vocês praticarem aí no caderno o alfabeto maiúsculo. Tem gente que tá se perdendo um pouquinho, tá? Então a gente não pode esquecer. Bom, pessoal, nessa página aí, na página 50, nós temos aí atividades de 14 a 18. A atividade 18, ela termina na página 51. Então, da página 51, vocês não vão fazer ela toda, vão fazer só até aí, ó, aonde finaliza a atividade 18, tá? Então, na 14, você come alimentos saudáveis? Quais? Olha só, pessoal, aí vocês têm duas perguntas.
Então, a primeira, você come alimentos saudáveis? Sim. Ah, não, acho ruim, né? Gosto só de comer besteira. Também não tenha vergonha, pode colocar aí. É aquele momento de você falar, poxa vida, eu não estou cuidando muito bem da minha alimentação, né? Preciso tomar mais atenção para isso. Então, vocês vão colocar aí sim ou não, tá? Ponto final. Na mesma linha, vocês vão dar continuidade a essa resposta, porque ela tem duas perguntas. Sim. Quais são esses hábitos alimentares que você considera saudável? Ou se você de alguma forma colocar aí sim, e o que você come você acha que é saudável, coloca também, não tem problema, tá bom? Então, são duas perguntas, então são duas respostas, tá? Na 15, você pratica esportes ou atividades físicas? A mesma coisa, olha lá. Quais? Vocês viram a entonação da minha leitura? Eu tô lendo uma pergunta, né? Então, você pratica esportes ou atividades físicas? Quais? Né? Então, são duas questões, duas respostas na mesma linha, tá bom? Iniciando a frase com letra maiúscula. Se eu coloquei lá sim, ponto final, eu vou colocar a segunda resposta, eu estou iniciando uma segunda frase. Então, o início dessa frase também é com letra maiúscula, tá? Depois vocês têm aí, complete. Uma rotina de higiene é importante para prevenir? Bom, esses conhecimentos vocês vão ter tidos com a leitura das páginas anteriores aí, né? Que é a 48 e 49. Então, aí vocês vão completar com a palavrinha aí que precisa ser, que faz o complemento dessa frase. Depois, a segunda frase. A leitura é um bom exercício para... Também, tá lá naquele texto lá, eu não lembro, será que eu vou ter que ler de novo? Então, por isso que a gente tem que ler prestando atenção em todos os detalhes. Essa questão da entonação é importante, porque assim eu consigo entender e compreender melhor a minha leitura, tá? Bom, aqui embaixo, vocês podem ver que na apostila de vocês, logo depois aí do enunciado da atividade 17, tem um quadro. Ah, o meu não tá aparecendo, né? Porque senão eu ia deixar muito visível para vocês a resposta. Então, eu não consegui fazer uma edição aqui que deixasse livre das respostas. Estava tudo muito juntinho. Então, eu resolvi apagar tudo e eu vou acompanhar pela minha apostila aqui a leitura. E vocês acompanham pela leitura de pela apostila de vocês. Então, na 17 diz assim. Circule alguns exemplos de hábitos de higiene diários. Então, nesse quadro aí da 17, vocês têm aí alguns hábitos de higiene diários. Então, vocês vão circular alguns exemplos. Então, presta atenção, pessoal. Hábitos de higiene é aquele cuidado que eu tenho para manter o meu corpo limpo, tá? Então, aí vocês vão ler. Então, vocês têm lá, tomar banho, cortar cabelo, escovar os dentes, lavar as mãos, passar creme, cortar as unhas. Será que todos esses estão relacionados a hábitos de higiene diário? Aquilo que a gente faz todos os dias, né? Diário. Então, presta atenção, ó, já dei a dica para a resposta, né? Aí vocês vão circular quais são esses hábitos que a gente faz todos os dias para manter o nosso corpinho limpinho. Tem um aí que a gente tá fazendo mais do que uma vez por dia, né? Com toda essa situação que a gente vem passando. Bom, e por último, nós temos aí a 18. Observe estas listas. Olha só, tá vendo aí? Por isso que a professora pediu no início que vocês exercitassem a letra cursiva. Porque aí, ó, na apostila, no decorrer dos bimestres, vão surgir textos escritos com letra cursiva. E assim você vai conseguir efetuar a leitura, né? Então, vamos lá. Observe essas listas. Então, tem hábitos diários de higiene, tem aí uma lista. Alimentos saudáveis, atividades físicas saudáveis. Aí, lá na 51, onde continua esse exercício 18. Agora, reescreva. Então, você vai escrever novamente as listas usando 2 pontos, vírgula e ponto final. Observe.
Hábitos diários de higiene, 2 pontos. Aí você vai colocando vírgula, coloca o outro e vírgula. Lembra naquela listinha lá que eu falei que vocês podem organizar usando a vírgula? Aqui, ó, na 12. Tá vendo só? Então, vamos praticar aí com o uso das pontuações. Depois tem lá, alimentos saudáveis embaixo. Aí vocês vão colocando um a um, colocando vírgula. Atividades físicas saudáveis, vai colocando cada uma e separando por vírgula. Bom, pessoal, por hoje é isso. Com esse vídeo eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí, ó, sozinho. Ai, mãe, é muita lição, me ajuda, escreve uma parte, eu escrevo outra. Não. A atividade é sua, não é da mamãe, não é do papai. Eles podem ajudar no sentido de explicar alguma coisa que fique dúvida. Ou você também pode me chamar que eu já explico em seguida, tá? Então, nada disso é desculpa para deixar de realizar a atividade, tá bom? Eu sei que esses dias têm sido frios, a gente tem vontade de ficar ali com aquela preguicinha, a gente tá em casa, a gente quer relaxar o tempo todo, só que a gente precisa organizar o nosso dia a dia, incluindo aí a parte dos estudos, né? Então, gente, ó, força aí, continuem se dedicando. Quem ainda não fez os vídeos para me mostrar como que anda aí sua leitura, não deixe de fazer. Quem já me mandou essa semana não precisa mandar, então eu quero pelo menos um por semana, tá bom? Aí manda para mim junto com a atividade de língua portuguesa. Então, por hoje é isso, tá? Um beijo e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Tchau!